Beleza, professor Alex aqui de Geografia. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar o NAFTA, né? Esse importante bloco econômico aí da América do Norte. Legal? Vamos falar aí sobre as relações estadunidenses com o Canadá e o México. Qual é o nosso objetivo aqui? É identificar a importância do NAFTA como um instrumento de integração na América do Norte, entender como a construção desse bloco econômico, né, ele foi importante ali para integrar os países do México, Estados Unidos e Canadá. Depois, vamos compreender os impactos, né, da criação do NAFTA dentro dos países e analisar a economia desses países que estão envolvidos, né, sobretudo aí o México e o Canadá. Iniciando aqui pela criação do NAFTA, né? O NAFTA, que é uma sigla em inglês para Acordo de Livre Comércio para a América do Norte, né? O objetivo, então, era estar estipulando, né, um acordo entre os países da América do Norte em torno do livre comércio. E aí, lembrando que o livre comércio ele é aquele nível de integração de bloco econômico onde apenas o comércio tem uma certa liberdade para flutuar entre os países membros desse bloco econômico. Galera, se isso não está claro para vocês, tá? É importante voltar no vídeo lá, acesse o vídeo aí que fala sobre a formação dos blocos econômicos para você entender qual é o objetivo do bloco econômico, entender ali quais são os níveis de integração que esse bloco econômico ele pode estar inserido, tá bom? O NAFTA ele estava inserido nesse nível de integração, tá? De livre comércio para a América do Norte. E aí é importante você notar que o objetivo, né, não era você aumentar esse nível de integração. Por quê? Porque nesse caso, né, se você avança no nível de integração deste bloco econômico, você permite aí uma circulação de pessoas. E isso não é vantagem para os Estados Unidos. Então, por isso que a gente vai falar que não ocorre uma heterogeneidade dos países membros, né? Se você parar para pensar e analisar, existem grandes disparidades, né, entre os países membros deste bloco econômico. E aumentar o nível de integração que não seja apenas para um livre comércio, né, isso poderia ser um grande empecilho e um mártir ali para os próprios Estados Unidos. O objetivo da criação do NAFTA ele foi ali ser um bloco concorrente à União Europeia, né, ao bloco da União Europeia, que é o bloco no mais alto nível de integração e o bloco mais importante e mais antigo dentro desse cenário. Tá? Ele foi estabelecido em 1988 e aí só ali em 1982 que o México vai entrar, né, como membro efetivo desse bloco. Tá bom? O importante é entender também que esse bloco ele previa ali como um projeto para a criação de um outro bloco econômico em que integrasse todos os países da América Latina, com exceção de Cuba, né, que seria a ALCA. Tá? Aliança de Livre Comércio entre as Américas. E aí pega a América do Norte, América Central e América do Sul também. Tá? E aí, com exceção a Cuba, porque na verdade quem seria o carro-chefe, né, desse bloco econômico, quem seria o maior beneficiador, seria os Estados Unidos. E Cuba é inimigo mortal e histórico dos norte-americanos. Tá? Então a criação, né, do NAFTA ele foi essencial para entender que o projeto de integração ele pode funcionar, sobretudo nos moldes norte-americanos, né? E a partir daí entende-se que era necessário criar um para todos os países americanos, né? Que seria a ALCA. Bom, os impactos territoriais que ocorreram dentro do Canadá, né? A gente vê que de fato não houve nenhum impacto significativo. O Canadá, que já é um país bastante estruturado, bastante desenvolvido em torno disso, o que vai acontecer é que vai aprofundar, né, a relação com os Estados Unidos. Tá? Já com o México, a gente consegue notar uma mudança na estrutura territorial significativa, sobretudo ali com as empresas, né, indo em direção à região norte do México. Né? Esse momento aí vai ficar conhecido como Marcha para o Norte, exatamente porque tanto a população como um processo de construção, né, de empresas, elas vão se dar dentro da direção norte do México. Na verdade, essas empresas elas vão ficar conhecidas como indústrias maquiladoras, né? E aí o que seriam essas indústrias maquiladoras? Seria exatamente fábricas, né, em que tem-se um processo de montagem,
Tá? A mão de obra é barata, então, consequentemente, toda a produção se dá dentro dessas indústrias maquiladoras. Isso favoreceu que o PIB, do PIB mexicano tivesse um aumento, né? Sobretudo porque a sua produção estava dentro do país. Inclusive, isso pode ter gerado aí um grande problema ali para a classe média e baixa dos Estados Unidos, né? Em que foi desfavorecida com essa desconcentração dessas indústrias. Agora entenda, né? Essas indústrias elas não foram para o México à toa. Na verdade, você tem aí excelentes fatores locacionais, né? Vantagens que serão oferecidas para que essas empresas se instalem agora nessa região, né? Na fronteira ali entre Estados Unidos e México. Tá? E aí eu digo mão de obra, por exemplo, talvez seja um dos principais fatores que fizeram as indústrias se localizarem na região do México e não nos Estados Unidos. Bom, sobre a realidade do Canadá, né? O Canadá, como a gente já falou aqui, é um país bem desenvolvido, né? Ele é o segundo maior país do mundo em relação à extensão territorial. Tem uma população absoluta que é equilibrada, né? Ou seja, você não tem aí uma população idosa tão grande, nem uma população adulta e jovem, né? Você consegue ter um equilíbrio, o que é essencial para a criação de políticas, né, públicas. Você não tem um gasto maior. E tem uma excelente, né, qualidade de vida, tem um bom IDH, né? Já, na verdade, o Canadá já foi por alguns anos um dos maiores países que ficou ali na primeira posição do ranking do IDH. A integração com os Estados Unidos é muito boa, né, como a gente já viu. Contudo, ele não vai depender diretamente dos moldes norte-americanos, né? Ou seja, ele não vai ter aquela relação de dependência, né, da economia norte-americana. Até porque, como vocês podem observar aí no mapa, né, a economia canadense é uma economia bem diversificada. Você consegue ter aí importantes áreas industriais e ainda assim essas áreas estão situadas ali ao longo da fronteira com os Estados Unidos, tá? E aí isso é excelente porque facilita uma maior integração de escoamento de mercadoria, enfim, até mesmo a procura, a busca por um mercado consumidor, como também você consegue encontrar importantes recursos, né, minerais dentro dessa região. E aí eu destaco para vocês só uma situação dentro desse mapa, que se vocês observarem, né, a região norte do Canadá é uma região que passa ali por uma dinâmica de áreas extremas. Tá? E isso favorece que não seja, na verdade, uma região muito habitável. Né? Você consegue ter ali o que a gente chama de vazio demográfico, exatamente pelas condições extremas climáticas que a gente encontra dentro dessa região. Então, a ocorrência aí de áreas industriais e de um maior povoamento ao longo do sul do Canadá, tá? A sul, sudoeste, se explica também por essas características físicas do próprio território. Legal? Além disso, o Canadá ele vai sofrer aí com movimentos separatistas, né, do Quebec, que é uma população de origem francesa. Inclusive, a língua oficial do Canadá, né, é um bilíngue. Então, você tem o inglês como idioma oficial, assim como o francês também. Tá? Quebec, que na verdade é uma província dentro de Canadá e reivindica ali para se tornar um país independente e um território dentro do próprio país do Canadá. Bom, já aí a situação mexicana, né? O México, que é o 13º país em questão de extensão territorial, tá? Ele é um importante país aqui dentro da América Latina, só vai perder aí para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Argentina e para o próprio Canadá. Tem aí a 11ª população do mundo, é um país que apresenta uma grande quantidade populacional. Tá? O seu PIB está entre as 15, na verdade o PIB, né, elevado favorece que o México esteja entre as 15 maiores economias do mundo. Isso na verdade pode se tornar uma surpresa para alguns, né, porque essa realidade mexicana ela não é demonstrada. Muito pelo contrário, né, a gente tem uma imagem do México como um país violento, e de fato é. Né? Sobretudo porque você encontra ali uma grande desigualdade, né, dentro do país. Então, na verdade, esse PIB todo que a gente está verificando aqui, ele não se reflete na sua população. Tá? Mas é claro, isso tudo porque recebe uma grande influência norte-americana. Né? O México, o próprio processo aí do México ter um dos maiores PIBs,
né? Ou melhor, ter um importante PIB, né? Ter um PIB alto, se explica por toda essa influência norte-americana, sobretudo na criação do NAFTA, né? Na incorporação do México dentro do NAFTA. Você vai ter aí indústrias maquiladoras e o próprio petróleo como atividades aí, dependentes dos Estados Unidos. Tá? O próprio NAFTA, além de contribuir para a elevação do PIB, ele também vai ser fundamental para estar modernizando o México. Né? E aí isso vai ser algo interessante, porque essa modernização ela não vai atingir a todo o país. E aí em 1990 a gente vai ter ali a revolta de El Zin, que seria ali o exército zapatista da libertação nacional no sul do México. Tá? Eles vão exatamente lutar por esse processo de maior integração no seu território, sobretudo porque esse processo de modernização não vai atingir todo o território. Tá? Ainda assim, a gente consegue ter ali a presença de cartéis de drogas, né? O narcotráfico ali dentro do México se torna um empecilho, né? Um empecilho que, na verdade, demonstra toda essa imagem negativa que ele tem do território. E aí essas drogas elas se tornam porta de entrada ali, né, das drogas latino-americanas para os Estados Unidos, o que acaba se tornando um entrave, né, para o desenvolvimento mexicano. Tá? E aí os Estados Unidos, com uma proposta aí em 2011, na verdade, para a criação de um muro, exatamente para poder barrar toda a imigração que tem do México para os Estados Unidos. Né? Foi uma proposta elaborada pelo presidente dos Estados Unidos exatamente para poder diminuir, né, esse quantitativo de pessoas que querem chegar até os Estados Unidos. Então, claro que esse muro ele já existe em algumas localidades. Na verdade, esse projeto ele pretendia aumentar, né, o tamanho desse muro. Bom, galera, vamos finalizando por aqui. Qualquer dúvida vocês me mandem. Um abraço e até!